E agora a gente vai começar a nossa live de hoje. E nessa live a gente vai falar sobre fibras lentas e a sua importância na gestação e no pós-parto. E eu quero começar perguntando para vocês se vocês dão maior ênfase nas fibras rápidas ou nas fibras lentas, na gestação e no pós-parto. Comenta aqui para mim que eu quero saber. E a resposta ideal aqui, que eu espero que vocês estejam pensando em responder é: nos dois tipos de fibra eu tenho que dar ênfase. Por que nos dois tipos de fibras? Porque eu vou precisar ali ao longo da gestação e no pós-parto de sustentação provocada pelas fibras lentas, mas também de oclusão rápida provocada ali pelas fibras rápidas. Então eu preciso das duas atuando em conjunto em diferentes situações, mas eu preciso focar nas duas. Então a resposta aqui é nos dois tipos de fibra. No entanto, como a incontinência urinária de esforço é a disfunção pélvica mais comum, tanto na gestação quanto no pós-parto, muitos profissionais, então muitas fisioterapeutas pélvicas, só focam o seu olhar principalmente nas fibras rápidas, esquecendo das fibras lentas. Ou, a paciente já sustenta 4 segundos, já tá ótimo, eu não vou precisar trabalhar isso. O meu foco é só na fibra rápida, né? Em gerar reflexo, em gerar pré-contração. Então, geralmente, quando a paciente chega no consultório, ou gestante ou puérpera, com queixa de incontinência urinária de esforço, o foco, na maioria das vezes, vai ser em fibra rápida. Só aqui, lembrando lá da nossa live de terça, eu mostrei para vocês algumas alterações fisiológicas que vão impactar diretamente no assoalho pélvico. E se a gente revisar essas alterações, muitas delas estão envolvidas ou ao aumento de peso desse bebê, esse útero gravídico ali em crescimento, e ao aumento de pressão intraabdominal, que vão gerar sobrecarga nesse assoalho pélvico. E a gente lembra também que sobrecarga quer dizer que eu preciso de melhor sustentação. E quando vocês escutarem a palavrinha sustentação ao longo dessa live, eu quero que vocês pensem nas fibras lentas. Então, quando a gente pensa em sustentação de peso, tem que vir na cabeça fibra lenta. Fibra lenta, elas estão em maior número na musculatura de assoalho pélvico, visto que a principal função do nosso assoalho pélvico é sustentação dos órgãos pélvicos. E essas fibras, elas têm maior resistência à fadiga. Então, elas estão ali por um motivo e elas precisam estar funcionais, principalmente pensando tanto na gestação quanto no pós-parto. A gente vai trazer, eu vou pontuar para vocês aqui alguns tópicos super importantes para a gente se dar conta da importância dessas fibras lentas ao longo da gestação e lá no pós-parto. E como eu mencionei anteriormente, muitos profissionais, eles focam o olhar só na fibra rápida, principalmente quando a paciente vem com essa queixa de perda ao esforço. Mas na nossa live de hoje eu vou mostrar para vocês a importância tanto de avaliar quanto de tratar, de atuar também nas fibras lentas. E a gente já vai começar falando sobre evidência, e uma evidência de 2023. Então, um estudo de 2023 que analisou o assoalho pélvico, olha que interessante esse estudo. O assoalho pélvico de puérperas com 42 dias de pós-parto. Bem ali aquela fase que a gente vai reavaliar a nossa paciente. Através da eletromiografia, eles avaliaram essas pacientes.
Nesse estudo, eles verificaram que a atividade das fibras musculares em pacientes com incontinência urinária de esforço, as fibras lentas, as fibras musculares estavam com atividade reduzida. Havendo correlação, olha só que dado interessante, havendo correlação dessa redução de atividade dessas fibras com a incontinência urinária de esforço. Daí vocês devem estar pensando, mas incontinência urinária de esforço não é em decorrência de uma falta ali, de um reflexo, de uma falta de fibra rápida ocluindo ali a uretra? E nesse estudo eles mostraram que a sustentação pelas fibras lentas, ela vai melhorar o tônus basal, então tônus de repouso, tônus de sustentação aí dos órgãos pélvicos, e vai melhorar, vai gerar uma posição ideal para a continência, porque vai deixar o colo vesical em uma posição correta, favorecendo aí a redução das perdas urinárias. Então, essas mulheres com incontinência urinária de esforço, elas tinham um estado hipoativo em repouso, então o tônus de repouso delas estava diminuído em comparação aí com as mulheres continentes. E eles associaram isso à falta de um fechamento uretral adequado. Então, quando eu penso em incontinência urinária de esforço, eu também tenho que pensar que aquela musculatura, ela vai garantir o suporte dos órgãos pélvicos e uma posição ideal para aqueles órgãos, para que não ocorra também uma abertura daquela região e isso também desencadeie a perda urinária. Então, lembrando que se a minha paciente gestante chegar com incontinência urinária de esforço ou a minha puérpera, aqui nesse estudo, no caso, eles estão trabalhando com puérperas de 42 dias, eu também tenho que atuar em cima dessas fibras lentas, justamente porque elas vão garantir um fechamento uretral adequado pelo suporte adequado da musculatura de assoalho pélvico nesses órgãos pélvicos. Então, é muito importante que a gente dê atenção a todas as habilidades contráteis dessa musculatura. Contração fásica, contração tônica, resistência muscular, para que a gente também garanta uma diminuição desses sintomas de incontinência urinária, aqui pensando nesse estudo lá no pós-parto, mas também pensando na gestação. Conseguiram entender esse estudo? Vamos lá para o segundo estudo que eu trouxe aqui para vocês. Um estudo de Morin, ele demonstrou que a resistência de assoalho pélvico, refletindo a capacidade de contração sustentada aí da musculatura, pode contribuir para a continência ao ocluir a uretra nas atividades de vida diária. Então, como foi visto lá no estudo anterior, Morin também está sustentando essa hipótese. E aqui eles encontraram a baixa amplitude de contração de resistência no grupo com incontinência urinária de esforço, sugerindo que esse assoalho pélvico pode não manter a contração suficiente ali por longos períodos e essa paciente ter perda também, como se a musculatura fadigasse e a partir disso, a partir desse ponto, a paciente começasse a ter perda urinária. E durante um teste de resistência nesse estudo, ocorreu uma menor amplitude na eletromiografia em mulheres incontinentes, então mostrando ali que o tônus basal de repouso também estava reduzido nessas mulheres, mostrando que a sustentação dos órgãos pélvicos não era adequada. Isso também mostra que as mulheres continentes, esse estudo mostrou que as mulheres continentes, elas tiveram a maior resistência dessa musculatura. E aqui nesse estudo eles viram até mulheres que conseguiam sustentar até 90 segundos de contração de assoalho pélvico,
comparado com as mulheres incontinentes, que elas não conseguiam manter por um tempo adequado essa musculatura em sustentação, elas não conseguiam manter aquela contração por um tempo longo durante principalmente as atividades de vida diária, que é o momento que a gente mais precisa dessa musculatura. Outro estudo também explorou o desempenho do assoalho pélvico em mulheres com incontinência urinária e mulheres continentes e descobriu que a resistência, a contração sustentada e a amplitude do tônus de repouso diminui em mulheres incontinentes. Então, não é só quando a paciente tem ali um prolapso de órgãos pélvicos que eu vou me atentar às fibras lentas. Não, eu preciso trabalhar também essas fibras quando a minha paciente tem uma perda ao esforço. Parece que a gente precisa focar na fibra rápida, mas não, a gente precisa dar atenção à funcionalidade desse assoalho pélvico, pensando em todas as características musculares, pensando em contração rápida, contração lenta, reflexo, potência, todas as características musculares a gente tem que dar atenção. Então esse é um ponto fundamental aqui para a gente começar a live e começar com evidência. E agora que eu já falei para vocês sobre essas evidências, a gente vai entender vários pontos importantes do porquê é fundamental esse olhar para a fibra lenta, tanto na gestação quanto no pós-parto. Alguma dúvida até agora? Então vamos lá, agora eu vou pontuar algumas coisas para vocês, primeiro da gestação, depois do pós-parto. Então alguns pontos para vocês pensarem e para a gente também verificar essa importância das fibras lentas. Primeiro ponto, suporte enfraquecido do colo da bexiga e da uretra, juntamente com alterações hormonais durante a gestação, vão contribuir para a alteração da estrutura tecidual desse assoalho pélvico, levando a mudanças no tônus dessa musculatura. Então, esse suporte enfraquecido de assoalho pélvico, essa redução do tônus que a gente já viu lá nos estudos, essa hipotonia dessa musculatura, vai reduzir o suporte da bexiga e da uretra, podendo provocar aí uma incontinência urinária ou um prolapso de órgãos pélvicos, como a gente vai ver ainda durante a live. Então, durante a própria gestação, o peso do bebê vai aumentar consideravelmente durante essas 40 semanas. Mas lembrando que não é só o peso do bebê. O peso do bebê ele vai gerar essa sobrecarga, mas a gente também tem placenta, líquido amniótico, peso das mamas, o próprio peso da gestante adquirido ali naquele momento, a maior quantidade de líquido circulante, como sangue, linfa, tudo isso vai fazer com que a gente tenha uma maior sobrecarga, porém isso também vai gerar uma menor função de assoalho pélvico por toda essa sobrecarga constante. E essa função, que deveria ser das fibras lentas, ela vai estar prejudicada por essa carga constante nesse assoalho pélvico. Olha a importância de trabalhar essas fibras. Então, a gente não tem que pensar só em trabalhar essas fibras lá no final da gestação. Eu preciso pensar nelas desde o início para justamente prepará-las para quando o bebê estiver ganhando mais peso, para quando essa paciente estiver ali com o abdômen maior, gerando ainda mais sobrecarga nesse assoalho pélvico. E outro ponto da gestação é essa musculatura, ela também vai sofrer alterações biomecânicas em decorrência das alterações de posicionamento dessa pelve, perdendo também função. Então, a gente viu lá na live de terça que pelo ajuste postural dessa pelve,
eu tenho também uma alteração biomecânica desse meu assoalho pélvico perdendo função. Logo, nesse momento que a gente precisa de tanto suporte. E tem outra coisinha pra gente pensar. Os órgãos pélvicos, eles são sustentados por ligamentos, que por ação da relaxina, eles vão ficar mais soltos, mais frouxos. Então, os órgãos vão ficar mais soltos dentro dessa pelve e aliado a isso, o assoalho pélvico, ele vai ter que desempenhar uma função muito maior de sustentação. Porque se a gente lembrar lá da teoria do barquinho, para quem não sabe, a teoria do barquinho é uma teoria onde mostra um barco lá no tanque, do lado eu tenho as cordinhas prendendo ele no tanque, embaixo o mar, o rio, é o assoalho pélvico. Então, se eu não tenho essas cordinhas ou essas cordinhas estão pendendo esse barco dentro desse rio, quem vai ter que garantir um maior suporte é o meu assoalho pélvico. Então, eu já vi que eu tenho maior sobrecarga, então esse barco ele vai pender ainda mais em cima desse assoalho pélvico. Eu tenho o bebê pesando também em cima desse assoalho pélvico. Só que eu vou ter uma alteração de posicionamento desse assoalho pélvico e uma perda de função. Então, essa musculatura, ela precisa estar muito mais preparada para sustentar essa demanda crescente de carga do que em uma paciente não gestante. Então, a paciente que está ali, que veio para prevenção, a gente vai trabalhar sim essas fibras. Mas pensando numa gestante, numa puérpera, a gente tem que dar mais atenção ainda. Então, a gente sabe da ação hormonal ali nos ligamentos e esses ligamentos vão deixar esses órgãos pélvicos mais soltos, gerando ainda mais sobrecarga nesse assoalho pélvico. Então, esse é um ponto fundamental para a gente pensar também, que não é só sobrecarga do bebê, não. Eu tenho também alterações da mecânica ali de suporte dos órgãos pélvicos, gerando também maior sobrecarga nessa musculatura de assoalho pélvico. Vamos lá, mas ainda não acabou sobre gestação. Pensando em fibra lenta na gestação, a gente vai querer preparar essa gestante para toda a sobrecarga da própria gestação. Então, por isso que eu falei que esse treinamento ele deve ser iniciado já lá no começo, né? Quanto antes a minha paciente começar lá na fisioterapia pélvica, vai ser muito melhor, porque eu preciso dessa musculatura funcionando corretamente. Se ela começa a funcionar corretamente no primeiro trimestre, eu ainda não tenho uma sobrecarga em cima dela. Então, ela vai reagir muito melhor. Ela vai ganhar mais força, ela vai ganhar mais resistência. E quando o bebê começar a pesar em cima dela, que ela vai perder função, eu já tenho ali um gasto, né? Eu já tenho ali uma sobra para que a paciente perca aquela função, mas que ela tenha ainda uma boa funcionalidade daquela musculatura, porque ela tem um músculo que tem um grau de força bom, um grau de resistência bom, que aquela perda de função não vai fazer falta para aquele assoalho pélvico. Porque durante a gestação e durante o pós-parto a gente perde sim força e função. Mas é nosso dever, né? A fisioterapia pélvica tá ali com essa gestante e com essa puérpera com o dever de preparar aquela musculatura. E não pensando só na demanda do bebê lá no terceiro trimestre. Não, eu preciso pensar desde o primeiro para justamente preparar essa paciente para toda essa demanda de sobrecarga ao longo dessa gestação. Além de quando eu preparo essa musculatura com fibras lentas ali de uma forma adequada, eu vou também prevenir ou tratar uma incontinência urinária de esforço, como a gente viu, garantindo melhor suporte uretral, melhor suporte desses órgãos pélvicos. Garantir também uma prevenção ou um tratamento de uma incontinência urinária de urgência, que também, por esses órgãos soltos ali, por esse peso do útero em cima da bexiga, eu também vou ter uma maior frequência
urinária e sintomas ali de urgência. Evitar ali um prolapso de órgãos pélvicos, porque se eu tenho uma melhor sustentação desse assoalho pélvico, eu evito também que esses órgãos desçam de forma caudal ali naquele assoalho pélvico. Além de garantir também que a paciente não tenha disfunções sexuais, porque a disfunção sexual, ela também pode ser provocada por alterações tanto em fibra rápida quanto em fibra lenta. A gente sabe que a musculatura, principalmente relacionada ao orgasmo, ela tem uma maior capacidade de fibra lenta, uma maior quantidade de fibra rápida, Mas eu preciso também trabalhar as fibras lentas para garantir suporte de toda a região, para garantir toda a demanda de suporte ali e garantir um melhor posicionamento daqueles órgãos para que eles trabalhem de forma adequada, também pensando numa função sexual. E agora a gente vai pensar lá no pós-parto, né? Então a gente já viu toda essa demanda da gestante, pensando aí nas fibras lentas, e agora a gente vai pensar que lá no pós-parto essa demanda ainda continua, né? Então a gente vai falar sobre isso agora. Então, vamos lá. No pós-parto, essa sobrecarga que a gente viu até agora de bebê, de líquido amniótico, de placenta, de peso da mãe, de peso das mamas, não desaparece da noite para o dia. Não desaparece assim que o bebê sai pelo canal vaginal ou por uma cesariana. A perda de peso na puérpera ela é muito grande. Cerca de 5 quilos já no parto, mas o restante ainda vai ficar, para que aquele assoalho pélvico vá sustentando, porque essa perda de peso no puerpério ela é de forma gradual, né? Então a gente tem que pensar numa puérpera com ainda sobrecarga naquela musculatura, porque eu tenho ainda ação de todo aquele aumento de pressão intraabdominal, toda aquela alteração biomecânica daquele corpo agindo naquela musculatura. E outro ponto aqui que também não desaparece assim da noite para o dia, assim que o bebê saiu, é que a ação hormonal nos ligamentos, que a gente viu agora, né, as cordinhas prendendo o barco, também não desaparece da noite para o dia. A relaxina ainda está ali agindo nos ligamentos, gerando uma maior sobrecarga daquela musculatura. Então, primeiro ponto, eu ainda tenho um peso ali daquele corpo, né? De todo aquele sistema, o abdômen daquela minha paciente ainda distendido, eu ainda tenho aquela sobrecarga naquele assoalho pélvico. E segundo, que os órgãos pélvicos ainda estão soltos, demandando maior suporte da musculatura de assoalho pélvico. Esses dois pontos não vão mudar da noite para o dia e a gente precisa ter atenção com isso também no puerpério. E a incontinência urinária no pós-parto, ela pode ser uma consequência da própria gestação. A gente pensa muito, né? A gente discute muito sobre a ação do parto no surgimento da incontinência urinária lá no pós-parto. No entanto, a própria gestação já é um fator de risco para várias disfunções, inclusive a incontinência urinária. A incontinência urinária não só na gestação, mas lá no pós-parto. Então, essa lesão, essa consequência aí da incontinência urinária provocada pela gestação, ela pode ser decorrente de uma lesão neuromuscular ou uma perda de suporte uretral e vesical e não está só relacionada às circunstâncias do parto, mas também da gestação. A gente viu até agora que o peso do bebê, a ação dos hormônios nos ligamentos, tudo isso pode provocar alterações estruturais, alterações nervosas, alterações musculares e provocar aí disfunções de assoalho pélvico, disfunções pélvicas no geral.
E falando de sobrecarga ainda, o bebê, ele saiu. Ele não gera mais sobrecarga ali em cima daquele assoalho pélvico na região abdominal. Por que na região abdominal? Porque agora ele está fora dessa barriga. Mas por estar fora dessa barriga, a nossa paciente vai carregar esse bebê. E, consequentemente, a sustentação de peso ainda continua no assoalho pélvico. Então, eu falei até agora da gestação sobre sustentar aquele peso do bebê no abdômen, porém agora ele está fora daquele abdômen, mas esse peso ainda será sustentado por esse assoalho pélvico. Então, a gente precisa pensar nessas fibras lentas também depois desse parto, pensando em sustentar aquele bebê depois do pós-parto. E a mecânica corporal da puérpera, ela vai retornar também, né? Ela não vai ter mais todas aquelas alterações posturais que a gente encontra na gestante. Porém, pensa comigo, como que a maioria das puérperas segura o bebê? Abdômen relaxado, né? A pelve em retroversão. Isso vai alterar também a mecânica de assoalho pélvico, alterando também a função muscular, principalmente das fibras lentas, porque nessa situação a paciente está em pé, sustentando o peso do bebê e a gente ainda tem a ação da gravidade e o aumento da pressão intraabdominal em cima desse assoalho pélvico. Olha só, vou repetir. Puérpera tá em pé, tá sustentando o bebê. Abdômen tá relaxado, tá com a pelve em retroversão. Essa paciente, ela vai também alterar a função desse assoalho pélvico só por essa alteração postural. Então, alterou ali a mecânica corporal, principalmente das fibras lentas. Por que principalmente das fibras lentas? Porque nessa situação, a paciente está em pé, segurando o bebê, sustentando o peso daquele bebê e a gente ainda tem a ação da gravidade em cima dos órgãos pélvicos, lembrando que os ligamentos estão ali ainda frouxinhos, ligamentos frouxos, assoalho pélvico tem uma maior demanda e a gente tem ainda aumento de pressão intraabdominal por conta daquele posicionamento daquele abdômen sem uma ativação. Então, olha só a importância de trabalhar essas fibras de sustentação, pensando também lá na postura da puérpera. Claro que essa paciente, a gente vai trabalhar com ela essa melhora de postura. No entanto, é muito comum que essa puérpera, ela fique nesse posicionamento, principalmente quando ela fica muito tempo com esse bebê no colo. Então, é muito importante que a gente também trabalhe essa musculatura pensando na demanda de pós-parto, pensando que o bebê não está mais naquele abdômen, mas que ela vai sustentar aquele bebê e aquela sobrecarga ainda vai continuar. Dúvidas até agora? Vamos lá. No pós-parto, então a gente vai pensar em fibra lenta, querendo trazer funcionalidade. Então a gente quer trazer funcionalidade porque eu vou precisar daquela musculatura íntegra para a paciente ter ainda aquela demanda, aquele peso ali sustentado pelo assoalho pélvico. Os órgãos ainda estão, os ligamentos estão com ação hormonal, então eu preciso daquele assoalho pélvico para sustentar os órgãos. Eu preciso dele também, dessas fibras principalmente, quando eu estou segurando o bebê em pé. Então, eu estou aumentando a demanda para aquela musculatura, eu preciso dela também. A gente vai pensar nessa musculatura, pensar nas fibras lentas, pensando nessa sustentação de peso do bebê fora da barriga, além de prevenir e tratar a incontinência urinária de esforço. Então, como eu falei, incontinência urinária de esforço não é só o trabalho de fibra rápida. A gente vai pensar também em uma incontinência urinária de urgência e uma incontinência anal,
prolapso dos órgãos pélvicos e disfunções sexuais. A gente precisa pensar nas fibras lentas, pensando em todas as disfunções, não pensando só no trabalho das fibras lentas quando eu penso em prolapso. Não, eu preciso pensar nesse assoalho pélvico com toda a sua funcionalidade, pensar em todas as demandas que essa musculatura precisa, né? Eu preciso fazer com que a minha paciente lá na gestação tenha uma boa consciência perineal, uma boa ativação de fibra rápida, uma boa ativação de fibra lenta, um melhor recrutamento daquela musculatura, principalmente em situações de esforço, mas eu preciso também fazer com que ela tenha um ótimo suporte daquele assoalho pélvico, pensando em todas essas demandas da própria gestação, pensando que essa musculatura vai sofrer um alongamento, né, um estiramento, que ela pode ter algumas lesões lá naquele parto, então ela vai sim perder função, mas eu tenho que preparar essa musculatura para o pós-parto, pensando em toda essa demanda, essa sobrecarga, esse peso dos órgãos, peso do bebê fora dessa barriga, pensando nessas alterações posturais dessa minha puérpera, já preparando esse assoalho pélvico para todas essas condições e preparando também para a paciente ter uma melhor capacidade dessa musculatura ao longo de toda a vida dela. A gente não pode pensar em uma gestante e uma puérpera e acabou o trabalho ali. Não, eu preciso fazer com que a minha paciente tenha toda essa consciência, todo esse trabalho para a vida inteira dela. Porque esse é o nosso principal trabalho. Eu quero prevenir e eu quero tratar disfunções. Prevenir ao longo da vida inteira, tratar ao longo da vida inteira. Não são só momentos da vida da nossa paciente que eu vou agir. Não, eu quero agir para a vida inteira dela. Tanto que é muito importante o nosso acompanhamento ao longo de todo esse período. Não só pensando na gestante, não só pensando na puérpera, mas pensando na mulher em todas as fases da vida dela. E aqui eu trouxe da importância dessas fibras lentas na gestante e no pós-parto. Mas as fibras lentas são importantes ao longo de toda a vida da mulher, porque a gente tem uma imposição de sobrecarga ali ao longo de toda a nossa vida. Pensa lá na academia, quanta sobrecarga a gente gera para essa musculatura. Eu tô ao longo do dia, né? Pensa em nós, fisioterapeutas, que carregamos sempre um monte de coisa. A gente sempre tá carregando um monte de peso e essa quantidade de peso, ela vai estar agindo ali naquele assoalho pélvico. Então, precisando de fibras lentas para dar aquele suporte. As físios que têm filho, então que já sustentam aí um bebê, ou as físios que estão grávidas, pensem sempre em vocês primeiro para que a gente consiga se colocar no lugar da nossa paciente. Pensem que a demanda dessa musculatura é no nosso dia a dia. Pensem em cada situação que a gente tem que fazer. No consultório eu vou levantar, eu vou arrastar a maca, eu vou levantar a bola. Todas essas situações que envolvem um maior período, eu vou precisar de fibras lentas. Então, não pensem só na fibra lenta para o prolapso. O prolapso acontece porque as fibras lentas não estão sustentando ali muito bem. Tá, é isso também. Mas pensem que a importância das fibras lentas é para um bom suporte desses órgãos pélvicos, para um melhor posicionamento desses órgãos, para que eu tenha um melhor fechamento de uretra, para que eu não tenha um vazamento ali de urina em decorrência de uma abertura ali daquela uretra, porque não teve um suporte adequado. Então, pensem nessa musculatura, nessas fibras ao longo de toda a vida dessa mulher, ao longo de todos esses pontos, essas etapas da vida dessa mulher. E pensando na gestação e no pós-parto, a gente tem uma demanda aí gigantesca. Então, amanhã, quando vocês estiverem lá no consultório de vocês, que vocês forem pensar em trabalhar com uma gestante
que tá ali com incontinência urinária de esforço, pensarem em trabalhar só com fibra rápida, lembrem da live de hoje. Lembrem que vocês precisam também trabalhar as fibras lentas, pensando na gestação, em toda a sobrecarga, lá no pós-parto e também pensando em todas as fases da vida dessa mulher.